Olá, bom dia. Estamos juntos nesta manhã de domingo no Globo Comunidade. Quais são as suas metas para o ano novo que está chegando? Já fez a sua lista? Esse é o nosso assunto de hoje. Como planejar e qual o caminho para alcançar esses desejos? Para nos ajudar, nós convidamos a psicóloga e analista comportamental Flávia Pussa e o economista Romilson Cabral. Bom dia, sejam bem-vindos ao Globo Comunidade de hoje. Para a gente começar, existe alguma diferença entre meta, sonho e desejo, doutora Flávia? Existe. Bom dia a todos, né? A gente sonha, a gente idealiza, mas como é que a gente vai operacionalizar esse sonho? Como é que a gente vai fazer com que ele aconteça? Né? Que época, que tempo eu vou gastar para que isso aconteça? Então, a gente vai ter que sistematizar isso e ver o momento certo onde eu vou gastar menos ou mais, dependendo do meu sonho ou do que eu desejo realizar. Eu gostaria até de comentar, porque sonho, a gente tem que definir bem o que seria um sonho, né? Porque tem sonhos e delírios. Às vezes as pessoas confundem delírios, que são coisas inalcançáveis. Por exemplo, eu quero ir à Lua, será que eu posso ir à Lua? Né? Olha então, aí. eu estou extremando para a gente entender que... Se alguém tiver esse sonho, mas se eu quero ser um sonho de ser médico, um economista ou um administrador, é um sonho factível, né? Para uma pessoa que tem um certo nível de inteligência. Existe alguma diferença entre meta e planejamento? Sim. O planejamento é algo mais amplo, onde a meta é uma parte do planejamento. Porque o planejamento pressupõe desejos, aspirações, necessidades. Por exemplo, necessidade de alimentação é necessidade. Mas desejo pode ser algo como tomar um chocolate para alguém que é diabético, é um desejo, quer dizer, não é necessariamente uma necessidade. E tem aspirações, por exemplo, eu quero ter uma casa própria, eu quero comprar um apartamento. Mas para você ter um planejamento, você precisa saber nossos recursos, aquilo que eu quero, desejos, aspirações, necessidades, e ver as minhas possibilidades enquanto recursos. Recursos materiais, intelectuais, financeiros, para alcançar as metas. Então, meta geralmente está associado a um tempo. Eu quero, por exemplo, perder 5 quilos em 2015 a cada 6 meses. Então, eu defino um tempo e um número. 5 quilos é um número, né? É diferente de um objetivo. O objetivo é algo mais idealizado. Eu quero ser um advogado, mas para você ser um advogado, você tem que ter metas. Para ser advogado, eu tenho que estudar tantas disciplinas de português, de filosofia, etc., durante certo tempo para alcançar esse objetivo. Então, a orientação seria casar essas duas coisas, né? Uma encaixar na outra. Planejamento é justamente isso. Você se planeja porque o homem tem necessidades, desejos e aspirações que são ilimitadas. Esse é o foco da economia. E temos recursos que são limitados. Porque se não fosse isso, essas duas possibilidades, você não precisaria de planejar nada. Mas você tem limites e aí você tem que focar em cima de objetivos e metas. Agora, no foco da psicologia, doutora, sonhar é saudável? Tem muita gente aí dizendo sonho para 2015 tal coisa. Isso é considerado saudável? Com certeza. É o sonho que me leva a conquistar. Eu posso hoje estar numa posição X e não querer mais nenhum outro tipo de trabalho que me leve. Mas através do meu sonho, para eu poder conquistá-lo, ou isso começar a mexer comigo, eu vou precisar me desenvolver, eu vou precisar fazer cursos, eu vou precisar me inteirar para poder crescer nessa perspectiva de sonho. É o sonho que deixa a gente vivo, né? Deixa a gente viva mesmo, no sentido de desejar, no sentido de trazer para perto uma realidade que ainda não aconteceu. Agora, professor Romilson, uma pergunta para o senhor. O senhor considera que muita gente, assim, geralmente só planeja ou faz metas no fim do ano? E seria uma coisa que deveria acontecer durante o ano todo? Uma pessoa razoavelmente equilibrada, vamos dizer assim, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de ter uma certa organização em sua vida, ela precisa se planejar o tempo todo. Desde o dia a dia, o que é que eu vou fazer hoje, fazer a agenda da semana, agenda do dia a dia, agenda da hora. Dependendo do seu grau de ocupação, você tem que fazer até por hora, às vezes. Então, depende muito da natureza da pessoa, da natureza da atividade, você ter algo mais planejado para a sua vida ou não. Ok.
E doutora Flávia, quando uma pessoa acha que depende de outra para fazer uma determinada meta, qual é a orientação? Eu tenho que perceber se a outra pessoa está no nível de sintonia e se a gente pensa a mesma coisa para junto eles construírem a meta que eles vão estipular para executar aquele sonho, aquele desejo que ele tem. Se eu estou diante de um casal em que uma pessoa tem um desejo de crescimento, mas o outro não tem, para ele eu tenho o básico, para mim é o necessário e pronto. Ela tem que começar a trazer essa pessoa para perto de um sonho, mobilizando ele emocionalmente ou ela emocionalmente para adquirir aquela outra atividade, para que eles pensem e construa uma organização para que eles tenham o objetivo de dizer assim, eu vou fazer tal coisa no ano de 2015, eu vou abrir um salão de beleza, eu vou enveredar para outra linha de trabalho, eu vou construir minha identidade profissional de outra forma, e aí eu tenho que estar em sintonia com o outro. Se isso não acontece, eu tenho que envolver a outra pessoa nesse aspecto. Se por um acaso a gente não consegue, para que a gente não entre no ostracismo e fique fechada dentro de si, dizendo que não adianta, pego metas em curto prazo e pequenas, em que eu posso desenvolver, e ele vendo ou ela vendo essa forma de agir, pode chegar a contaminá-lo e ele sentir o desejo. Então a união aí é muito bem-vinda. Essa questão do relacionamento entre duas pessoas, porque a gente é levado a pensar que é um casal, né? Mas às vezes é um irmão, é a mãe, é o pai que vive junto, é o filho pequeno que não tem ainda as coisas muito organizadas na cabeça, e o pai tem que, de certa forma, conduzir. Né? Então, a meta também funciona nesses casos. Gente, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá ok? Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver quais são os passos para conquistar as suas metas.